Meu nome é Nelcina Orsenger, sou formado em Teologia, Pedagogia e em Gestão Escolar e atualmente sou diretor do Colégio Luterano Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e também presidente da Associação Nacional de Escolas Luteranas. Para falarmos sobre essa temática, inovações tecnológicas no contexto da pedagogia da reforma, vamos passar por esses 3 pontos, o que é a ANEL, Pedagogia da Reforma, Educação 4.0 e BNCC, e aí finalizando com os objetivos, então, dessa fala. A ANEL é uma, como diz a sigla, Associação de Escolas, fundada em 1996, e ela integra a estrutura da Igreja Evangélica Luterana, a estrutura administrativa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na condição de organização auxiliar dessa instituição. Conta hoje com 43 escolas associadas, atendendo cerca de 20 mil alunos. E tem como foco, então, de trabalho a profissionalização da gestão, a unidade de ação e o fortalecimento da confessionalidade, entendendo-se, por esse último item, o trabalho que a ANEL faz visando estimular as escolas associadas a colocarem em prática, tanto no seu ambiente pedagógico quanto no seu ambiente administrativo, os princípios da filosofia luterana de educação. A reforma é conhecida, movimento desencadeado em 1517 por Martinho Lutero, inicialmente com o intuito de promover uma mudança nas práticas e confissões da Igreja, mas que acabou tendo um alcance em todas as demais áreas da nossa vida aí, e como não poderia deixar de ser, então, acabou tendo impacto também sobre a questão educacional. Vou fazer uso aqui, na sequência, de alguns textos escritos pelo professor César Nunes, e retirados deste livro, Ide Ensinai a Todos, que ele escreveu em 2017, a pedido da ANEL, como uma atividade alusiva aos 500 anos da Reforma. O professor César é teólogo, educador, filósofo, pós-doutorado em educação, e nos concedeu, professor da Unicamp, nos concedeu o privilégio de atender esse pedido da ANEL. A primeira ruptura, é claro, do movimento da reforma foi com a questão religiosa, ainda que Lutero não quisesse promover uma ruptura, foi o que acabou acontecendo com a Igreja, né? E a segunda, nós podemos dizer que foi a ruptura no ambiente educacional. Por quê? Quando nós criticamos algo ou desconstruímos algo, isso é relativamente fácil de fazer. O ser humano é expert em fazer ter esse tipo de encaminhamento. O problema é o que nós vamos fazer com esse espaço que fica vazio. O que vai ser construído e reconstruído para ser colocado ali, né? E Lutero logo percebeu que se eles ficassem no âmbito da atuação dele com seus colaboradores, focados na questão religiosa, esse algo novo que eles gostariam que fosse construído não seria alcançado, inclusive no âmbito religioso. Por isso, ele focou logo as suas ações também na questão educacional e quase que simultaneamente com todo o movimento relacionado à questão religiosa, aconteceu também um movimento relacionado à questão educacional. Para efeitos de análise nesse espaço e para efeitos de despertar o interesse sobre esse assunto, trouxe apenas 3 conceitos construídos pelo pessoal, pelo movimento da reforma em relação à educação. Primeiro deles, a primeira grande crítica que Lutero fez foi a questão dos castigos físicos. Para nós hoje isso é ponto pacífico, mas imagine aquele tempo em que isso era a prática comum, amplamente disseminada e fazia parte da rotina dos seus trabalhos. E ele foi ousado em propor a eliminação dos castigos físicos no ambiente escolar, propondo que em lugar deles houvesse um ambiente agradável, que pudesse produzir convencimento e deleite, no seguinte sentido, que o aluno fosse trazido para o contexto do trabalho educacional, não por medo de um castigo, mas por um convencimento, por uma conquista, pelo fato de aquilo ser algo prazeroso e agradável. Esse pensamento de Lutero, essa primeira colocação com relação à educação, está baseado no cerne do pensamento teológico de Lutero. A igreja da época apresentava Deus como um ser julgador, um juiz, disposto a qualquer momento a castigar severamente o ser humano que não cumprisse com a sua lei, com a sua ordem. E Lutero, ele não tira esse Deus da sua teologia, mas ele diz, esse Deus julgador, ele também é um Deus de amor. Ele criou o ser humano, sim, o ser humano, dentro do ponto de vista da teologia cristã, se afastou do seu Criador, mas
o Criador ama a sua criatura e ele quer prover um jeito dessa criatura retornar ao seu convívio. Mas ele, como ele é um Deus justo, ele diz, esse desvio precisa ser castigado. Mas ele diz mais uma coisa, eu vou enviar alguém para ser castigado em lugar de vocês. Essa é a essência da obra redentora de Cristo, né, que o cristianismo prega aí. E diz ainda um outro dado. Bom, Cristo então fez a sua obra, conquistou esse perdão e agora ele está disponível para a humanidade. Mas como é que a humanidade tem acesso a esse perdão? Não é através de sacrifícios, de autoflagelação e nada disso. É única e exclusivamente mediante a fé. Mediante a fé. O crer que esse Cristo realmente fez essa obra em favor dos homens faz com que ele se torne um receptor deste perdão de forma gratuita. Pois bem, este Deus julgador passa a ser apresentado como um Deus de amor e um Deus acolhedor. E essa concepção é trazida para o meio educacional, onde nós tínhamos professores que atuavam via subjugação, né, era o comum, e Lutero propõe que eles tenham um trato afetivo e emancipatório com seus alunos, na mesma perspectiva de promover a pessoa e não de subjugá-la. Outro conceito importante é este. Lutero propõe a superação do verbalismo e formalismo escolástico, que nada mais é do que isso. Um estudo centrado em discussões estéreis, com apelo radical à memorização e também a avaliações sem sentido, né? Em contraposição a isso, ele propõe que se pratique uma educação que fale ao coração, promovendo o significado da existência individual e coletiva. É claro que não se usava o termo socioemocional à época, mas se nós estudarmos de forma um pouco mais aprofundada esse conceito, nós vamos ver que os princípios da formação socioeducacional estavam presentes nesse conceito aqui de Lutero. E um terceiro que eu trago aqui é esse. Lutero também questiona essa prática da educação que visava promover um adestramento da memória ou da inteligência, né? E, em lugar disso, ele diz, olha, a educação tem que ser composta por atividades diversificadas, né? Não restrita a uma tipologia fechada e que não aconteça em ambientes fechados, com salas, com mesas, né, rigorosamente ordenadas, né? Um discurso muito comum nos nossos dias ainda, que nós questionamos que ainda existem espaços que atuam assim, né? Em lugar disso, ele propõe o quê? Que os professores programem na sua ação pedagógica caminhadas, atividades físicas, observações das pessoas, observações das cidades, estudo da música, do teatro, dos esportes, que priorize o coletivo em detrimento do individual. Um discurso bastante alinhado com o que nós estamos ouvindo por aí hoje. Pois bem, se nós pegarmos isto agora e trouxermos, né, para o lado daquilo que se fala sobre educação 4.0 e também ao lado daquilo que está presente na BNCC, nós vamos ver algumas semelhanças, né? Eu trouxe esta explanação aqui sobre educação 4.0, existem muitas por aí. Retirei esta de um artigo publicado em janeiro, agora no site Escola Web, que diz o seguinte, que na perspectiva da educação 4.0, a educação daqui em diante não será... O foco não serão mais os recursos tecnológicos, mas sim o como utilizar esses recursos, né? Visando proporcionar interação, ludicidade, coletividade, vivência, experimentação e também o desenvolvimento de competências socioemocionais criativas. Não há necessidade de retroceder os slides, né, para perceber o vínculo que existe entre essas duas falas, né? Uma dita nos idos dos anos 1500, e a outra que está sendo dita agora. Não está tão explícito aqui, mas a questão do erro, né? Nós podemos dizer que ela está implícita lá dentro da questão da experimentação, né? Hoje o erro é visto como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. De certa forma, também foi o que Lutero quis dizer quando ele promoveu a extinção dos castigos físicos, né? Não faz parte, não tem problema, né? O aluno errou, não atingiu o objetivo, vamos retomar de uma outra forma, né? Mas vamos acolhê-lo de forma amorosa. Então, esse vínculo também acontece diretamente nesse contexto aqui. E em relação à BNCC, também não precisamos explanar muito, porque se nós olharmos as 10 competências gerais da BNCC, esses conceitos todos estarão contemplados lá, né? Com isso, o que nós queremos dizer, né? E trazemos aqui. Primeiro aspecto, destacar a contemporaneidade da pedagogia da Reforma ou da pedagogia luterana, como também é conhecida.
porque ela foi significativa naquele momento e ela influenciou todos os pedagogos que vieram depois dela, né, chegando até os nossos dias. E aí, voltando ao professor César Nunes, no mesmo livro citado, ele destaca isso dizendo: ainda hoje, em nossa sociedade atual, buscamos realizar esse ideal luterano de não permitir que a formação educacional escolar seja reduzida estritamente a uma capacidade ou adestramento da memória ou cerebral. Ouvimos isso, essa crítica, diariamente aos nossos contextos escolares, né? E o outro aspecto, o outro objetivo dessa grande fala, além de então promover digamos, uma demonstração da contemporaneidade da pedagogia da reforma, é fazer com que esse revisitar, digamos assim, desse pensamento luterano sobre a educação constitua-se em impulso, motivo para a nossa ação, né? Dentro do nosso contexto de escolas luteranas, né, que são herdeiras diretas desse pensamento aqui, nós dizemos assim: 500 anos de discurso, temos que sair dele. Chega de falar, vamos agir. E aí, se nós então formos vincular esses pensamentos com a questão das tecnologias, das inovações tecnológicas no contexto da pedagogia da reforma, nós dizemos o seguinte: todos os recursos tecnológicos são bem-vindos e devem ser aproveitados ao máximo no contexto escolar, desde que eles não sejam utilizados por si só, usar o recurso tecnológico por ele mesmo, mas desde que ele tenha esse caráter promotor do bem-estar do ser humano, o objetivo de promover a emancipação do ser humano, de promover o seu crescimento pessoal, o seu crescimento coletivo e de realmente fazer com que ele possa se inserir de forma adequada, responsável e segura nesse mundo no qual nós estamos, do qual nós fazemos parte. Essa nossa contribuição para esse momento de reflexão, então, não é apresentar nenhuma tecnologia nova, mas dizer que isso que nós estamos, pelo que nós estamos lutando hoje, né, e esse trabalho que tantas empresas ligadas à tecnologia fazem, visando promover diversidade no fazer pedagógico, né, é algo que vem sendo buscado há séculos pela humanidade. Então, vamos abraçar isso de vez. Ver quais são os recursos tecnológicos que melhor se adequam à nossa realidade e que podem ser usados com propriedade no nosso contexto e explorá-los ao máximo, sempre na perspectiva do bem comum, da promoção do ser humano. São os contatos da ANEEL, estamos à disposição de vocês. E muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.